tanto o aprisionamento espiritual quanto o aprisionamento emocional trazem um coração extremamente endurecido. Faz com que maridos e esposas que hoje estão vivendo a prática do pecado, o adultério, endureçam os seus corações e tenham uma dificuldade enorme em ouvir a voz de Deus. A própria Bíblia vai nos dizer, quando o Espírito falar, não endureçam os vossos corações. Mas este é o caminho onde o marido e a esposa estão vivendo. Um caminho de constante endurecimento dos corações, onde a percepção da palavra do Senhor, onde muitas vezes, mesmo ouvindo a palavra de Deus, não conseguem entender a sua essência e extraem da palavra de Deus algo que a palavra não está dizendo, e tem aqueles que nem sequer ouvem a palavra do Senhor. Mas o fato é que Deus não vai deixar as coisas assim. Quando nós lemos a passagem de Atos, capítulo 9, nós vemos a transformação de um homem que pensava ser temente ao Senhor, que pensava estar fazendo a coisa correta, tomando as decisões mais assertivas, mas na verdade era fazendo mal, não só para as pessoas a quem ele perseguia, mas para si próprio. E é exatamente esta a condição de maridos e esposas neste momento. Eles acham que eles estão fazendo a coisa correta, acham que estão fazendo aquilo que deveriam fazer, outros têm um conhecimento de que fizeram a coisa errada e ali tem aquela dureza de coração. Não, mas eu vou fazer dar certo, eu vou fazer funcionar, porque eu. E aí aquele coração endurecido, ele aflorece, ele sai ali para negar a verdade bíblica, ainda que homens e mulheres já tenham o entendimento de que estão fazendo a coisa errada. Como nós falamos nos vídeos anteriores, a prisão espiritual e também a prisão emocional. E muitas vezes a forma de Deus libertar homens e mulheres desta prisão é por meio da dor, é por meio do sofrimento, é por meio de ferimento. Às vezes Deus vai precisar ferir o seu marido, às vezes Deus vai precisar ferir a sua esposa. Isso não significa que seja necessariamente em todos os casos. Há casos em que não haverá necessidade, mas o fato é que a grande maioria, sim. A grande maioria, o seu marido terá que passar por uma situação que o leve ao deserto para que então o Senhor possa falar com ele, assim como falou com o apóstolo Paulo. A Bíblia diz no verso 5 de Atos 9 que dura coisa seria para Paulo recalcitrar contra os arguilhões. Deus aparece para Paulo e diz para ele: ei, eu sou Jesus, a quem você me persegue. E por que você está me perseguindo? Aí o apóstolo Paulo tenta entender tudo aquilo e Deus já se adianta e diz: ei, ou você faz o que eu digo, ou você vai se machucar. Porque vai ser difícil demais você me desobedecer. Difícil para você. Os aguilhões, queridos, são aqueles ferramentas colocados para que o boi não se desvie do caminho. Se ele tentar se desviar, ele vai se ferir, ele vai se machucar, a dor vai ser angustiante e ele vai ter que então seguir o caminho correto. E é exatamente isso que Deus muitas vezes vai fazer com o seu marido, vai fazer com a sua esposa, e vai doer. E precisa doer, precisa machucar, porque muitas vezes o nosso coração ele está tão empedernido que toques, carinho, afago, afeto, já não sensibiliza mais. Aí tem que ser porrada. Aí tem que ser como aquele velho ditado que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, mas vai ter que bater. A pedra é mole, mas não significa que ela vai bater mole. Ela vai bater com força, com intensidade, com frequência e vai sangrar, vai doer, vai esfarelar aquela pedra até atingir o centro dela. E é exatamente isso que muitas vezes será necessário que Deus faça com o teu marido, que Deus faça com a tua esposa. E quando nós clamamos por isso, quando nós buscamos por isso, muitas pessoas nos têm como pessoas vingativas,
que está buscando o mal da outra pessoa, mas não. A Bíblia diz lá nos Salmos que Deus faz a ferida. É Deus quem faz a ferida, mas é Deus também que liga, que restaura. A Bíblia nos fala em tantos versículos, queridos. Olha o que diz Romanos, capítulo 5, verso 3 a 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Tribulação não é algo ruim, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado é a esperança. E a esperança jamais nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concede. Queridos, olha, perceba aqui está falando sobre tribulações. Não é bom passar por tribulação, não é gostoso, não é divertido, não é um parque de diversões, mas é extremamente necessário. E quando nós passamos por isso, nós temos ali a produção de perseverança, e a perseverança vai produzir um caráter, e é exatamente o que o teu marido está precisando hoje, exatamente o que a tua esposa está precisando hoje, porque eles foram embora por diversas questões, e uma das questões é justamente por não possuírem um caráter sadio, um caráter correto. Então eles precisarão ter um caráter aprovado por Deus. Não é qualquer Inmetro que vai aprovar aí o caráter do seu marido, da sua esposa. Terá que passar pelo crivo divino. A aprovação virá de Deus, é o caráter que Deus concorda, é o caráter que Deus aprova, é que vai valer. Seu marido precisará disso, sua esposa precisará disso. Então, quando alguém vier te dizer que você está errado em buscar para que Deus fira o seu marido, fira a sua esposa, tenha em mente que você não está errado, você não está equivocado, porque o sofrimento da parte de Deus, 2 Coríntios capítulo 9, diz que produz arrependimento, mas o sofrimento que o mundo proporciona produz morte e destruição. Quando Deus nos permite sofrer, quando Deus nos leva ao deserto, isso produz vida. É difícil compreender, né? Produzir vida em meio à morte, em meio à destruição, em meio ao deserto, mas é a forma como Deus faz. E não cabe a nós discutirmos, não cabe a nós acharmos que tem um jeito melhor. É o jeito divino, é o jeito de quem pode todas as coisas, de quem é soberano, de quem manda em tudo. Então, obedeçamos, entendamos a vontade do Senhor, aceitemos a vontade do Senhor e vivemos segundo ela. Ponto. Seu marido vai precisar sofrer. Sua esposa vai precisar sofrer, e aqui eu repito aquilo que disse no começo. Não são todos os casos, mas são a maioria dos casos, onde o sofrimento será o instrumento eficaz para a mudança de vida do teu marido, para a mudança de vida da tua esposa. Todas as pessoas passarão pelo crivo de Deus, pela aprovação de Deus, e todas elas precisarão ter o caráter aprovado. Porque somente o caráter aprovado é que faz com que as pessoas tomem atitudes diferentes das que elas estão tomando. Aqui no Atos capítulo 9, quando Deus diz para ele: Paulo, não seja bobo, menino. Faz o que eu digo, porque senão você vai se machucar, recalcitrar, lutar contra os aguilhões. É besteira, para de bobagem e me obedece logo de uma vez. Aí imediatamente Paulo diz, tremendo, atônito, ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? É simples assim. Quando Deus entra na vida do marido, na vida da esposa, quando Deus mostra para eles ali, às vezes em forma apenas de alerta: olha, você vai sofrer se você não me seguir. Alguns chegarão ali, aquele momento onde Deus vai mostrar: olha, vai ter sofrimento se você não fizer aquilo que é certo. Aí essas pessoas não precisam, não enfrentam o sofrimento e já são transformados, já dão ali aquilo que Deus quer ouvir, a resposta que Deus quer ouvir. Senhor, o que quer que eu faça?
Aí essas pessoas, elas não enfrentarão o sofrimento. Mas é claro que haverá aquelas pessoas que estão extremamente endurecidas, que elas vão fazer igual aquele boi chucro, que por mais que haja uma ordem, por mais que haja ali alertas de que vai se ferir, ainda assim vai lutar com todas as forças para não obedecer. E é justamente aí que virá o sofrimento, que virá a dor, que virá o sangramento. E queridos, não ache que são poucas as coisas que virão. Não ache que será apenas na vida financeira. Não ache que será apenas uma questão emocional. Não ache que serão coisas mais tranquilas, simples. Muitas vezes, querido, são feridas profundas mesmo. A Bíblia diz lá no Salmo 22 que Deus pesará a mão sobre eles dia após dia, dia e noite. E as lágrimas não cessarão de cair. Esses sofrimentos, essas feridas, elas são feridas profundas e muitas vezes feridas extremas, onde haverá doença, onde haverá quase morte. E em alguns casos, apenas o tempo necessário para o arrependimento e feridas de morte. É triste a gente falar isso, mas é uma realidade. Nós não estamos aqui para adorar a pílula. Nós estamos aqui para dizer a verdade para você. Verdade doa a quem doer. Há pessoas que serão levadas ao extremo para viver uma vida com Deus e se, mesmo assim, recalcitrarem, lutarem contra, sofrerão consequências terríveis. Deus é um Deus de amor, e quando Ele faz a ferida, querido, não é porque Ele está raivoso, é porque Ele quer consertar, é porque Ele quer corrigir. A Bíblia diz que aqueles que não são corrigidos, estes não são filhos, são bastardos. Deus corrige o filho a quem Ele ama, aos bastardos Ele não corrige. Ele deixa que vivam a vida como quiserem, como bem entenderem. Portanto, clame, busque, ore, interceda e não desista da vida do teu marido. Para que, se forem bastardos, que Deus possa abraçá-los e tomá-los como filho. Mas não desista deles. Não os abandone, não os entregue à própria sorte. Porque a Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 33... em Ezequiel capítulo 33, que Deus busca alguém para se colocar na brecha. E se ele não encontrar, ele vai derramar destruição, ele vai proferir maldição, ele vai destruir, ele vai acabar. Mas se ele encontrar alguém que se coloque na brecha, ele vai promover salvação, libertação e transformação. E é tudo isso que nós queremos. Agora, que brecha é essa? Qual que é esse espaço? A Bíblia diz para nós que o espaço, que a brecha, é justamente a brecha da intercessão entre o povo e Deus. Entre o povo que está fazendo tudo errado e Deus, que tem o poder de destruir, mas também tem o poder de salvar. Será o espaço de intercessão entre o seu marido, entre a sua esposa, que está vivendo a prática contínua do pecado, do adultério, da promiscuidade, da homossexualidade, das drogas, dos vícios de uma maneira geral. E Deus que tem o poder de salvá-los ou de destruí-los. E aí Deus te chama, se coloque na brecha, interceda por eles, porque se você não interceder, eu vou destruir, eu vou até ferir eles de morte. Então está na hora de você sim colocar na brecha. E se Deus tiver que ferir, que não seja de morte. Se Deus tiver que ferir, que seja feridas que produzam ali arrependimento. Se Deus tiver que levá-los ao sofrimento, que seja um sofrimento que conduza ao arrependimento. Que seja ali tribulações que conduzam a produzir perseverança. E a perseverança produzir caráter inabalável. Caráter que será aprovado por Deus, e caráter de um homem que não vai mais falhar,
que vai honrar a esposa que tem, os filhos que tem, aquela mulher que terá um caráter incorruptível, que não vai ceder às paixões mundanas, que não vai se encantar com as falas mansas de homens por aí, mas vai honrar o seu marido, vai honrar verdadeiramente a maternidade, os seus filhos, a sua prole ali, vai fazer conforme a vontade do Senhor e não vai viver aí os prazeres do mundo como se não existisse nada além disso. Que vai saber refrear os seus sentimentos, os seus desejos, que vai, na medida em que eles forem aparecendo, eles vão sendo controlados e vão sendo postos de lado, porque o que importa é fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus não é a promiscuidade, não é o adultério, não é o homossexualismo, não é isso que é vivido aí fora, ainda que preguem exatamente o contrário disso, ainda que o mundo aceite como algo normal, natural, não é! Nunca será. Deus quer fazer a diferença na vida do teu marido, na vida da tua esposa, e Ele quer você. Ele não precisa de você, Ele ordena você. Essa é a diferença. Ele estipulou regras para lidar com a situação do seu marido, com a situação da sua esposa. Ele criou regras para lidar com a situação do povo. Precisa ter alguém. Ele pode fazer sem alguém? Claro que pode, evidentemente que pode, mas é assim que ele determinou, eu só faço se tiver alguém na brecha. Então pronto, não discutamos com o Senhor e nos coloquemos na brecha, intercedamos pelo marido, pela esposa, porque Deus vai ferir sim, Deus vai ferir o marido, Deus vai ferir a esposa, e a questão é, até quando ele vai ferir, ou o quanto esse ferimento será provocado. Essa é a questão. Deus vai feri-lo tanto a ponto de matá-lo ou apenas ao ponto de produzir arrependimento? Bom, interceda e você verá o resultado. Deixe de interceder e você deixará o seu marido, a sua esposa, ao cargo da destruição divina. Ore e interceda. Seu marido precisa sim dos arguilhões. Ou para ele sentir medo dos arguilhões e já fazer a coisa correta. Ou lutar contra os arguilhões e ali encontrar o caminho de arrependimento ou de morte pelo sofrimento. Mas em todo caso, a sua oração, ela está no meio do caminho. Você, sim, tem um papel fundamental na restauração e na transformação da vida do seu marido. Por isso, não desista dele. Não o abandone. Não o deixe para lá. Deus te feriu, sim. Deus feriu você. Hoje o deserto é um ferimento divino. Mas, pela graça de Deus, o deserto não é um ferimento de morte. Não, de morte não. De correção, de arrependimento, de transformação. Ore para que seja assim também com o seu marido. Para que ele seja, sim, ferido por Deus, levado ao deserto por Deus, mas que não seja ferimento de morte, e sim ferimento de cura, de arrependimento e de transformação de vida, para que tenha um caráter aprovado pelo Senhor. Que Deus abençoe, fique todos na paz e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente.